Fala, meu povo! Esse que vos fala é o Fubuki e aqui, do meu lado direito, anti-esquerdo, tentando igual um retardado fazer um Kamehameha. Leon, eu sou o cara. É nóis, meu parceiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. E comigo aqui tá o maior troll do universo. Ele tá aí, meu parceiro. Então, gente, Brunca, se apresenta aí. Nunca! É o quê, mano? Caiu! Eu não tava aqui, não quis dar nada, não. Da hora essa apresentação da galera. E eu né? fiz da hora. Essa Só é a... eu me Lógico que tem esforço, que combinar. Vocês Só eu têm trabalho. isso em casa. Só eu trabalho nisso aqui, velho. Pois Ô, é. eu também me serve, mas Você não falando a maior troll do universo, não é eu, velho. Tô pensando que era o Felipe, né? a Então, maior. Ah, mas essa é a Brunca. Sou eu, o Joey, mais uma vez pra vocês. Pra falar que anime também é coisa séria. E pra falar que eu tô com mais dois convidados. Um é o grande Piroca Senpai, também conhecido como Thiago Ferreira. Do canal Mais Um Canal Otaku. Ó, isso aí é meu subtítulo pra jogar, hein? Grande Piroca, se apresente, por favor. Não é esse o foco, né? Mas eu só uso esse nick pra jogo, porque ele é um nick bem, né, bem massa. virou Mas lendário. Bem másculo? Eu tenho um Bem canal aí másculo. que é. Ô, cara, é bem másculo, então? Só Responde, másculo tem. Cena. Sim. Eu tenho uma imagem que diz o contrário. Ah, meu Deus, gente. Ó, Ah, foco. só as fotos de frente aí, né? Então, além do Thiago do canal mais um Canal Otaku, temos também o Victor do canal, ele não tem canal, mas ele tá aqui. Victor/Guerra, se apresente, cara. E aí, galera, aqui é o Guerra, é nóis. Nossa, que Ah, apresentação. Você vê- Melhor Você apresentação percebe que esse toda cara, ele é agora. um cara cheio de emoção, ele fala com emoção na voz. Tô lendo o Yu Yu Hakusho, sai, fica quieto aí. Nossa, Ô, louco! é o profissionalismo absurdo, gente. Eu fico até orgulhoso. Ai, Pô, mano, é caramba. Yu Yu Hakusho, fera. Pois é. Então, Pera, gente, quem liga? hoje estamos reunidos para falar de animes e a gente dividiu isso em tópicos. O primeiro tópico, gente. Não me diga. O primeiro tópico, gente, é o que é mangá, anime e tokusatsu. Alguém pode falar o que é mangá, anime, tokusatsu, só pra olha dar uma aqui. introdução? Eu acho que quem devia falar é o cara que é especialista nisso aí, mano. O cara tem até um canal sobre isso. Eu acho que ele devia apresentar. Minha pessoa? O Ratinho. Mas Você, você quer cara. saber, tipo, o que é que eu explico o basicão ou quer que eu faça aqueles discursos de fanpage? Cara, Ai, faz que um não, meio entra termo. na Você entrou- Wikipedia e faz uma leitura. Lança o meio termo aí, cara. Não, Deixa porque, ele tipo, introduz o assunto. anime otaku, assim, tipo, você vai ver em página, nego fala com todo orgulho, né? Não, porque anime tem toda uma lição, sei lá o quê. Mas anime é só animação japonesa, independente, tipo, tem um traço característico, É mas desenho, o principal porra. é ser animação É japonesa. desenho. E o tokusatsu seria aqueles heróis japoneses, né? Que a gente via aí na década de 80, 90 aí, que hoje já tá bem apagado, né? Jiraiya, Nacional é Kido. tokusatsu, eu não é muito Nossa, chegado. mano, Vai ficar na louca aí da vida. E Bom, mangá, basicamente isso. Jirai era uma dádiva dos ninjas, cara. sim. E mangá é aquela revistinha que você lê ao contrário, preto e branco. Só que É, isso aí mesmo. Coloridos, mano. Só que Ô, oriental. Pô, mas espera aí, você esqueceu de informar que tem algumas páginas que são coloridas. Ah, verdade. Nossa, hein? Aí, né, mano? Oh, verdade, É especial as páginas coloridas, cara. É especial. tipo uma página que saiu uma vez por ano. verdade. É, É a exatamente. capa, tá ligado? A capa é a página colorida. É. Nada, Então, É. gente. Tem nego doente, porque pô. é tipo Death Note Black Edition, tem página colorida, deve ter acho que umas 5, deixa eu ver aqui. É tudo, mano, é Black Edition. Na verdade, também saiu. Mas duas. agora eu só comprei colorida. 3. Então, gente. 3 páginas coloridas. Já que todo mundo sabe o que é mangá, o que é anime, o que é tokusatsu, eu pergunto pra vocês, o A que faz história. um anime ser bom? Eu posso começar aqui abrangendo aquele assunto assim? Pode. Bom, na minha opinião, Pode. tem vários pontos que fazem um anime ser bom, entendeu?
Pra mim, primeiramente, eu gosto muito de analisar como os personagens agem, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, a gente tem animes como Dragon Ball, esses shonens meio padrão, Naruto e tal, que o povo é tudo meio robozinho demais, saca? Sim. Eles fazem a coisa previsível na hora. Então você não tem um aspecto tão trabalhado nele. Enquanto em animes como Fullmetal Alchemist, Hunter x Hunter, eles agem como uma pessoa normal, saca? Eles pensam com um raciocínio lógico. Ou seja, você tá numa batalha contra, sei lá, um bostinha, você não vai mostrar seu trunfo, entendeu? Você vai pensar, porra, vou guardar pra usar contra o chefão lá da frente. Enquanto em Dragon Ball, Naruto, esses animes, eles, tipo, Verdade. tá com foda-se e mostra tudo que tem ali, tá ligado? Isso é um dos pontos. Mas aí eles Eu concordo evoluem com você. conforme a história, mano. Isso é uma coisa. Só que Não, Léo, não é aí Pokémon, tem muita cara. coisa aí do gosto pessoal também. Mas outra coisa é o enredo. O enredo do jeito que a história desenrola é muito importante. Por exemplo, Naruto é um grande ápice de críticas nisso, porque ele tem uma premissa boa, mas o Masashi Kishimoto não soube colocar isso em prática. Ele foi enrolando, que a história foi conhecendo como a gente tá hoje, né? Ficou meio bosta. Mesmo que a premissa seja boa, ele não soube botar isso em prática. Então também tem isso. E principalmente a produção, né? Que seria o traço do mangaka ou a produção do estúdio que tá animando, né? Que eu acho que também é bem importante. Porque se você for ver, por exemplo, o caso de Hunter x Hunter, o clássico, na minha opinião, é meio michuruca. Com a produção do remake, ficou espetacular aquela porra lá. Cara, é muito legal você mencionar Hunter x Hunter por conta da seriedade deles. Que nem tem uma parte no Hunter x Hunter que o vilão fodão, que é o mais foda de todos, vai Então, de tipo metrô assim, pro lugar. não importa o quão foda você seja, ele ainda segue um padrão comum, né? Mesmo pra se disfarçar. Tipo, se fosse Exato, o Naruto, ele ia teletransporte, eu voando. nem mostraria como ele ia pro lugar, né? É, É tipo o Meruem, ele tá né? lá, Ele começou foda-se. como um vilão e virou um aliado, vamos dizer assim. Ele não virou um aliado, mas ele ficou tecnicamente do bem. Tipo, mas não foi tipo o Vegeta ou o Gagel lá do Sim, Parquet. sim. Tipo, do nada, os caras começaram a se adaptar, tá ligado? Os caras viraram bonzinho. O Sim, Meruem não, sim. ele teve todo um psicológico, ele teve que entender o humano, tá ligado? Ele teve que se identificar pra ele começar a entender por que a gente age desse jeito, o que é certo ou errado. Então, o jeito que o Togashi, né, que é o mangaka, trabalha é muito bem feito, o anime quanto o mangá. Né? Sim. Então, concordamos que uma das coisas que fazem o anime ser bom, principalmente shonen, é a seriedade do mangaka, fora os Cara, pra mim traços isso anime e é essas bom, não coisas. precisa ter traço bom. Tipo, se o anime é bom, não Como importa assim? a animação, tá ligado? Não foi pra mim. Não, Assim, eu acho que não é o ponto principal, mas é importante, velho. É que nem você vê um filme, imagina um filme muito bom, só que Cara, com os efeitos na verdade, especiais aí muito é ruins. diferente. Porque, tipo, o filme ser muito bom, dependendo do tipo de filme, ele precisa de efeito especial pra ser muito bom. Não, é a mesma, pra mim, é a mesma coisa do que o anime. eu acho que, tipo assim, a produção não Pra passa importante, mas você tem que saber julgar o tempo que ele foi feito. É a mesma coisa que você analisa um jogo. Por exemplo, só porque o Mario antigo lá, hoje pra nós, aquilo é feio, ele é feio? Não, ele é bom pra época dele, entendeu? Tipo Samurai X. Ele era um padrão mediano na época dele. Então, mesmo que a gente olhe pra aquilo e fale, puta trecheira hoje, a gente não pode dizer que aquilo é ruim só por causa que Então. tem melhores hoje. Tem que analisar Mas, a sim. década que ele foi feito. Igual mas esse Dragon anime é Ball absurdo. Super. A gente pode julgar que ele tá feio, porque hoje a gente tem todo um padrão, uma tecnologia nova pra fazer um negócio muito melhor, entendeu? Então Sim. vai muito disso também. Sim, é o que eu falei. Eu só queria dar um aviso, gente. O João, o Fubuki, ele caiu, infelizmente. Ele queria muito estar participando. Ele começou participando, mas ele caiu, acontece nas melhores famílias. E a gente vai, infelizmente, continuar sem ele. Todos de acordo? Tem mais alguém ali, além de nós três, mano? Vitor, Bruna. Vitor, Não, Brunca, assim, eu vocês tô querem adorando comentar? aqui, escutar a conversa de vocês. Podem continuar assim, tá muito bom. Bruna? Brunca, Tô aqui, cara, tô aqui. Eu tava aqui Vocês querem brisando, comentar? pensando Nego trola, na mano, nego animação de trola. Dragon Ball Super, sabe? Assim, eu tava Cê- pensando, pô, aquela coisa linda. Mas claro, pode continuar, vocês pode querem continuar. comentar alguma coisa sobre por que um anime é bom? Não, vocês já falaram tudo? Ué, Cara, eu Brunca, acho você que é uma fã de bom. One Piece, por que você acha One Piece bom? que eu gosto Cara, dela. eles, tipo,
sei lá, ele tem uma história muito legal. Ele, sei lá, ele, tipo, cada parte da história que você vai passando no anime, ele vai abrindo, tipo, mais história e liga com a história que já passou, tipo, pra você entender, mano, você tem que assistir mais, não adianta você assistir, tipo, ah, vou assistir o primeiro episódio aqui, o anime é meio bosta, não, tipo, Foi bem isso comigo, mano. Mas Só você assisti uma meio bosta. temporada inteira, tá ligado? Mas, então, é legal isso que você falou, porque, diferente do Naruto, na minha opinião, a premissa do One Piece, ela é meio fraca, mas o enredo é sensacional. É ao contrário de Naruto, só que deu muito mais Então, One Piece pra mim é tipo um caso à parte, vamos dizer assim. A premissa não é tão boa de One Piece se você for analisar o universo e os personagens. O universo é bem mediano, pelo menos pra mim, eu não curto muito esse lance de pirata e tal, mas os personagens, ele não é muito bem trabalhado, tipo, ele pensa super bem, não, mas a história que tem por trás dele, como vai desenrolar isso, é o que dá, tipo, o drama do anime, vamos dizer assim. E como cada coisa no anime tem o seu charme, lá, tipo, o barco lá, quando queimaram, daí um monte de negro começou a chorar, porque o barco tinha toda uma história, que sei lá o quê. Então, esses pequenos detalhes fazem o anime virar até hoje. Se ele tivesse poucos episódios, o One Piece seria, tipo, esdrúxulo, ele seria ridículo. Mas Sim, como mano. ele tem muitos episódios, assim, pra desenrolar muita coisa, eu acho que ele ficou bom. Eu não assisto One Piece, eu só assisti até o 200 e pouco. Então, eu posso estar falando muita merda aqui, entendeu? Se eu tiver, me corrijam. Mas eu acho que ele funciona eu assim, tá concordo com ligado? você. Galera, tem uma notícia. Estamos quase chegando lá, mano. Quase chegando na metade do final do One Piece. Cara, Porque sabe o que eu acho que vai acontecer no final de One Piece? falta só mais uns episódios, tá? Gente, sabe o que eu acho que vai acontecer no final de One Piece? O Ruffy vai abrir uma caixa gigante, aí em vez de estar um tesouro, vai estar um papelzinho escrito: o verdadeiro tesouro é a amizade. Eu não sei assim. Ele tipo um panda, tá ligado? Quando ele Eu pega vi isso no Facebook. que ele pegou um cartão de tem nada. Eu vi uma galera lá especulando cara. que talvez seja o chapéu do Luffy, né? Eu acho que é mais sim. plausível também, porque o negócio tá o anime inteiro ali e tem uma. É tipo a Já- marca do anime, né? Então, eu acho que seria Sim, isso também, ia ser mano. legal Ia ser até. da hora. Mas já que a gente tá falando de teorias de One Piece, eu queria deixar um salve aqui pro Jumentossauro, que não vai assistir, mas já que eles fazem também, é importante deixar aquele salve. Vocês não acham? Não, E se ele ele não vai assistir? ter gente, caralho. Ninguém sabe o dia de amanhã. Na verdade, eu sei. Onde é essa, hein? Ai, meu Deus. Vocês sabem mesmo o dia de amanhã? Não. Ah, tá. Tem, mano, tem um problema. Ô, gente, saindo um pouco do shonen, um shonen pra ser bom pra todos os Mentira. públicos, ele precisa ser sério. Senão ele vai pra um público mais infantil e tal. Saindo um pouco Por do exemplo, gênero do shonen, o Pode que um abranger anime precisa qualquer ter além de tema mesmo seriedade? aleatório ou você quer falar de um específico? Tipo, Ah, show, sim, alguma sim, é coisa assim? legal, é legal. Cara, pra mim, acho que o que mais leva em conta é aquilo que eu disse. Independente de ser shonen ou não, o jeito que o personagem pensa é como você vai por exemplo, se identificar com ele, sabe? A personalidade dele, as ações dele. Então, Sim. pra você se apegar ao anime, você precisa achar um personagem que você se identifique. Então, pra mim, o ponto crucial é você saber montar um personagem, saca? Pra mim, além disso, o anime tem que ser absurdo na história, mano. Porque se ele não for absurdo na história, ninguém vai querer ver. Tá bom, tá bom. Não, cara, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Clannad é meu terceiro anime favorito. Eu não sei se alguém aqui já assistiu. Puta, mas esse a anime, história velho, eu chorei, velho. Não, Se você assistir fala Clannad, dele. Qual que é o nome? Qual que é o nome? Clannad não dá Clannad. nada. Clannad não tem uma mega história. Tipo, não é os caras que querem correr atrás do tesouro, matar tal parte. Não, é só uma vida cotidiana normal, com casos de uma... Pode acontecer na vida de qualquer um, mas isso te prende, saca? Então você não precisa de um mega enredo. Não, mas... Só tem que saber como trabalhar. Então, mas isso entra naquele negócio de você... Como é que se diz? Você se achar, você se identificar. Outra coisa é que se um anime ele tiver uma premissa fraca, o enredo dele tem que ser Mas muito olha bom. só, também tem o efeito contrário, vamos dizer assim. Eu terminei de assistir Charlotte, dependendo do dia que você tá postando esse vídeo, já até postei a review que eu vou fazer. A premissa dele, por ser tipo de adolescentes com poderes e tal, eu achei que ia ser muito fraco, porque como tem uma premissa assim muito, vamos dizer assim, meio usada já em HQs e animes, eu achei que ia ser só mais um clichê. Mas ele me surpreendeu completamente por levar isso como uma coisa comum.
Então, de tanto que eles usavam isso como algo paranormal, assim, um negócio completamente fora da realidade, quando eles usam um meio mais realístico, fica até mais interessante, na minha visão, né? Eu concordo. Assim, outra coisa que é importante a gente destacar são os traços. Tanto no anime quanto no mangá. Mas o anime, ele tem uma coisa que me atrai bastante, que é a trilha sonora. Eu acho que se um anime não tem uma trilha Sim, sonora sim. boa, ele não é O bom. melhor caso é o Não de sei se você se Danganronpa do identifica Gurren Lagann, né? O anime tem as melhores trilhas sonoras ever. Sim, sim. É tudo um set Sonoras do colado lá. mundo. Sim, E a sim, sonora muito da bom. Fairy Tail eu também acho muito legal, velho. Tipo, eu acho muito louco. Sim, sim. Eu acho boa também, principalmente nas horas das batalhas. Mas é que o Fairy Tail, ele é um anime meio infantil, porque, tipo, não, ele simplesmente tem poderes fantásticos e não tem limites. Se você pegar, por exemplo, um anime mais sério, tem umas limitações de poderes que deixam o anime menos irreal e você se Fairy identifica Tail é o mesmo mais. caso de Nanatsu Taizai, né? Tipo, não é pra ser levado a sério. Ele quer ser escrachadão porque os fãs gostam daquele jeito. Então o mangaka nem pensa em mudar porque é aquilo ali que deu certo pra ele, né? Não é pra ser levado a sério. Exatamente. Mas assim, eu falei de traços, e o anime que tá fazendo muito sucesso é JoJo Bizarre Adventure. E o traço é totalmente estranho pro que a gente tá acostumado. Eu não sei se vocês chegaram a Não, conhecer. mas, cara, muita gente recomenda, eu tô até com medo de assistir, porque já criar um mega hype de eu vou assistindo essas coisas, como acontece com muito anime aí, então tô meio com o pé atrás já. Mas eu acho que o traço, por exemplo, reclamam muito de Danganronpa, né, que eu assisti agora há pouco, falam que ele é meio feio, mas eu acho que faz o anime, entendeu? O anime é mais doido, entendeu? Nós precisamos de um traço diferenciado pra marcar. É que nem há um tempo atrás eu fiz uma review de Kuchiburanko. É o traço mais bizarro que existe. Quem estiver assistindo aí, vocês também colocam aí Kuchiburanko no Google. Eles misturam o rosto das pessoas em 2D. Então fica aquele negócio humanoide meio esboçado, tá ligado? Fica Meio muito torto, estranho. tá ligado? É meio torto. assim. Mas é perfeito pro anime, entendeu? Porque ele é a história do psicólogo lá, ele ajuda as pessoas com problemas cotidianos, como a nossa, assim, às vezes a pessoa tem um psicológico meio abalado, entendeu? Então o anime precisa, pra você repensar e se identificar, entendeu? Então acho que o traço vai muito do que a premissa do anime, entendeu? Então ele tem que bater de acordo ali. Imagina, por exemplo, o Sword Art Online com o traço de One Piece, imagina que bizarro. Então você tem que... Ia ser torto, mano. Ô, gente, a gente concordou que os traços são importantes e as músicas, a trilha sonora também. O que faz as pessoas preferirem Cara, o mangá do eu- que o eu- anime? Quem eu prefere o assisto mangá? Alguém aqui mangá. prefere o Anime mangá? eu só assisto clássico. Porque normalmente todo anime sai do mangá, tá ligado? E eles mudam muito a maioria tipo- das vezes o mangá pro É anime. tipo livro e filme, tá ligado? Você vai pegar o filme de 2 horas e você leva, tipo, Não, mas uma semana pra ler um livro. É a mesma coisa. Tipo, o livro vai ter muita mais coisa que o filme. É basicamente a mesma coisa. então é só a questão da informação a mais ou o jeito que é passado no mangá que vocês preferem, mas vocês Não, cara, gostam da animação? Sim, Olha, a eu gente- acho, se a vocês gente não começar gostam, a é falar isso? de Dragon Ball Super, aí, véi, é a mesma coisa tacar no cu, tá ligado? Não dá pra assistir. Cara, eu acho que vai muito do estúdio que anima também, né? Pra vocês falarem que o mangá é melhor que o anime em geral. Não é o estúdio é bom pra caralho. O Não, problema é que não no você caso tem de Dragon que- Ball, eu digo. No Por caso exemplo, geral. eu acho que, por exemplo, você não pode, por exemplo, decretar Caso todo mangá é melhor que anime. Por Não, exemplo, acho é que que não. muitas produtoras de anime, tipo a Pierrot lá do Naruto e tal, eles pegam o anime e vão mudando e tal. Mas tem Pierrot, algumas que são nossa. muito boas. Por exemplo, a Madhouse. Geralmente os animes que ela faz, ela pega e deixa 5% fiel. Pelo menos na maior parte dos animes que eu vi da Mad, né? Pelo menos nos tempos atuais. Porque antigamente a Madhouse era meio falida. Então, Mas se vai você muito do vê- estúdio. Mas se você vê de alguma forma, eles tentam trazer o anime perto do mangá, sendo que se você quer sempre ter 100% de saber a história, saber que vai acontecer mesmo, é no mangá. Você nunca sabe se você tá assistindo a porra do anime e se tá sendo lançado. Aí você pensa que na próxima semana vai acontecer a mesma coisa do que no mangá. Aí chega na porra do episódio, não acontece o que você quer. Então você não sabe o que vai acontecer. Você fica hypada e chega na hora Mas eu acho que isso aí O mangá é você tem a estratégia de certeza. marketing até.
Porque no Japão todo mundo lê a porra do mangá e depois vê o anime, né? Então eu acho que eles, tipo, não querem ver a mesma coisa. Eu acho que é marketing isso aí. Sim. Não, isso é cagado, porque Tokyo Ghoul Sim, faz sentido. começou de uma forma até que boa na primeira temporada, só que não seguiu direito o mangá. Aí chegou a segunda temporada, os caras cagaram no anime, tá ligado? Ficou uma bosta. Não, mas isso aí é apostar 50-50, que nem Soul Eater. O final lá é diferente do mangá. Mas a maior parte do público teve uma Então- aceitação boa, entendeu? É relativo. Você pode fazer um negócio legal, mas do mesmo jeito você pode cagar na porra toda, entendeu? Sim, Sim. é tipo um risco. Uhum. Mas aí- sei lá, ó, tipo, pra mim, eu dependendo do anime, pra É mim, que o não sei se pra anime- é vocês que o também. mangá é mais Se eu assistir muito prático. tempo o anime, mano, eu começo a cansar do anime, tipo, começa a ficar com sono, tá ligado? Agora mangá não, mano, tipo, se terminar o mangá e eu puder ler o dia inteiro e eu gostar do mangá, eu vou ler o dia inteiro, tá ligado? Puta, é isso também que eu sinto. É isso aí que eu sinto também. Eu, por exemplo, vamos Tá dizer aí bonito o demais. Hunter x Hunter, né, que é meu anime preferido. Eu não Sim, foi o que eu- leio o mangá porque eu acho que vai ser um desperdício da animação. Tipo, eu não sei se vocês vão conseguir sacar o que eu tô dizendo. Sim, sim, Mas, entendi. por exemplo, a animação tá muito bonita pra jogar Foi- fora com foi- o traço do Foi o que Togashi, eu que falei é horrível, pro entendeu? Guerra, É, quando eu eu emprestei, prefiro- quando eu dei eu o Eu mangá prefiro de esperar Yu-Gi-Oh! pra pra ver ele. Eu aquela falei que o produção foda traço pra do caralho Togashi era meio e torto. já ver o que vai acontecer com uma produção mediana, entendeu? Então é muito relativo. Eu tenho a coleção Ah, mano, inteira mas do não Yu Yu é Hakusho. zoado, velho. Daorinha, caralho. Não, mas o Yu Hakusho ainda era bem desenhado. Hunter x Hunter você foi ver, velho. O Não. Togashi já tá no. Fala, não quero Ah, mas- desenhar, mas você vai ter que desenhar. Ele pega com o pé e vai desenhando, tá ligado? Vocês já viram, É mais vocês já lindo que viram só esse? Terraformas? O mangá, não um anime. Já viram Não. o traço? É? Meu Véi, é Deus, a eu coisa preciso mais disso, linda velho. do mundo. Eu fui ver o anime, não chega aos pés do traço do mangá, tá ligado? Não, então, é a mesma coisa lá de você querer apostar que Mas, assim, um final esse negócio diferente, da uma temporada produção- diferente. Você Fala, vai Bruno, 50-50. Tem um povo que vai gostar e tem um povo que não vai, entendeu? Se tiver uma produção mediana e querer apostar na sua produção com traço diferente, aí você é meio idiota. Eu acho que um exemplo disso é o Sim, sim. Shingeki no Kyojin. Eu, particularmente, tipo, odiei o traço do mangá. Eu achei muito feio, mas pela história eu leria. Agora, o anime, eu acho que, tipo, todo mundo gostou, todo mundo, tipo, amou o anime, fez maior sucesso e tal. Ah, realidade. Mas, tipo assim, Shingeki no Kyojin é um caso à parte, né? Porque ele foi meio feito pra fazer um merchan mesmo. E o sucesso dele é meio relativo. Por mais que ele seja bom pra caramba, ele esteja aqui no meu top 10 animes, ele não fez, vamos dizer assim, o sucesso pela coisa certa. Ele não fez sucesso É que pela nem história Elfenlight, mega magnífica. esses Ele, animes, assim. vamos combinar Mas que uma coisa ele que é fez engraçada- que é sucesso, legal que ele no fez por Shingeki causa no das Kyojin mortes de brutais do destacar sangue, tá ligado? É a proximidade da realidade Então- que ele tem, assim como esses animes mais sérios. E É. você falou das produções. O problema dessas produções menores, tipo Pierrot, não a Pierrot, porque ela é Sim, grande, sim. é que ela não tem muito destaque, ela não tem muito como investir, e aí fica o traço feio porque falta investimento, saca? Sim. No caso da Pierrot até vai, mas por exemplo a Toei, ela só quer tipo, fazer dinheiro e gastar pouco, entendeu? É vagabundagem mesmo. Então, Não, Não pode- tipo, dando um exemplo de novo do Dragon Ball Super, os traços eles estão ruins, tá todo mundo criticando, mas não é porque a Toei ela tá cagando, tá ligado? Mas É isso porque desrespeito. você tem que comprar o Eu Blu-ray, acho tá que- ligado? Elas querem que você compre o Blu-ray. E também a tem isso. gente não vai comprar. Depende que tem o Blu-ray. Sim. Mas, cara, Depende. eu acho que isso não Do é jeito que você achar. pretexto. Eu acho que isso não é pretexto. Porque, por exemplo, Dragon Ball eu acho que é uma das franquias mais famosas em questão de anime, né? Então, você tá com ela na mão, você tem que saber como mexer com ela, tá ligado? Você não pode fazer qualquer porcaria e tacar. Senão, obviamente, vai ter crítica pra caramba. A não ser que você seja um fã burro e vai aceitar tudo que eles te dão, aí realmente você vai falar, Sim, não, sim, tá lindo, maravilhoso. Pô, não é assim. Se você é realmente fã, você tem que aprender a ver os lados bons e ruins do Sim, negócio, tá? tipo, eu sou É um muito fã de Dragon desrespeito Ball. com Eu os amo. fãs. Dragon Ball é minha vida, velho. Mas É, eu não diga. consigo, eu não admito o que os caras estão fazendo com o Dragon Ball Super, tá ligado? Não Pode admito. fazer uma pergunta? Ô, Guerra, pode fazer uma pergunta? Sim, pode fazer. Você aceitou o Dragon Ball GT?
Cara, você sabia que eu assisti até o episódio Mas 20, assim, eu parei de assistir aquilo porque foi eu não feito por gostei. fãs, cara, dá um Você não aceitou desconto. também, né, mano? Eu não aceitei. Pra mim aquilo lá, tipo, não é Dragon Ball, eles pegaram o nome Dragon Ball e tacaram na bosta. Pá. Cara, Mas assim, Não é feito por fãs do caralho. O Akira Toriyama Sim, tava ali do lado mas sentadinho provando a porra toda. Sim, Até a pode ter fã Cara, que- junto, mas quem tava junto também foi o fodão dos fodões. É. Até a hora Não, que mas, ele cara, tava tipo fazendo assim- bosta e fez o Super. Que, tipo, o anime em si Sim, eu tô achando sim. chato, porém a história tá achando muito louca. Por exemplo, o É, GT, exatamente, eu não vi exatamente. problema pra ele porque eu vi quando tava passando na TV, tá? Então pra mim não tinha essa, foi o Akira ou não foi que desenhou. Pra mim era Dragon Ball e foda-se, tá passando eu vou assistir, tá ligado? Então, eu não tenho esse preconceito porque eu não tenho, na época, então pra mim aquilo é Dragon Ball, tá ligado? Não tinha Sim, essa sim. de, foi feito pelo mangaka. Porra, caguei. Até porque o Z não tava previsto, né? Eles queriam acabar ali na saga do Freeza, não era? Daí obrigaram mas ainda isso- a desenhar isso- mais. Então, se você for usar o argumento de que ele não queria fazer, porra, ele também não queria Mas fazer assim- o resto do Z, porra. Ele realmente ficou abaixo do padrão. Mas, né, Bem eu abaixo. assisti, eu não posso fazer nada, tá ligado? Pra mim é. E agora o GT foi excluído, né? Falou que o GT não é mais, tipo, faz parte da história, tipo, foi excluído. Eu acho que ele vai ser considerado um spin-off, porque é impossível você excluir, porque até agora todos os jogos, tirando o Xenoverse, seguia o GT, tá ligado? No modo story. O anime, todos os fãs assistiam como o GT fazia parte, era crônico, tá ligado? Não tem como você do nada falar, ó, tirei e não faz mais parte. Eles no mínimo vão ter que deixar aquilo ali como spin-off. Vocês perceberam que o Ubi não apareceu ainda no Dragon Ball Super? Não, Não. é porque o Ubi ainda tá pra nascer, tá ligado? Ele ainda deve ser um feto na barriga da mãe dele. Não! Como assim? Porque o Ubi, ele apareceu quando o Goten e o Trunks Não apareceu eram... no final do Z? Não Aham, apareceu? só que o Goten e o Trunks já eram grandes. Ou seja, ele ainda era uma Ô, gente, criança enquanto o Goten e o Trunks já eram que a gente grandes. falou Então, tanto... no momento verdade, que ele né? tá retratando agora, ele ainda Ô, deve gente, ser... Ou ele não já que a gente já nasceu, falou tanto sobre ou ele ainda é, animes e tipo, porque eles um são bebê, bons, tá ligado? qual é o estilo favorito de vocês? Nossa, Por então exemplo, eu bugou vi que mesmo todo esse mundo desenho. aqui gosta de shonen. Mas vocês têm algum Ah. outro estilo ou é só esse? E por que vocês amam tanto shonen e não gostam de outros estilos, se for o caso? Eu começo. O Léo começa, então. O Leo começa. Ah, quem vai começar? Posso começar, mano? Cara, Demorou. Mano, sério, eu só me bater se eu falar isso, mas ok, tipo, eu gosto muito de, pô, Eti, lembra, mano, Eti. Mas não é só por, tipo, ser o Eti, tá ligado? Eu gosto muito das histórias, velho, do Eti. Isso era muito foda. tipo, quer ver? Mas, Tem- ô, é que Léo, eu também não sei o nome do que Esse eu negócio gosto. do Mano, Eti porra, é porque é eles fazem teta muito mais e crachado, luta, muito velho, vai mais se engraçado. E as lutas, elas são mais leves, porque os traços são mais Ah. leves. Então é normal você gostar de um Eti. Não só pelas tetas. Sim, eu curto assim, tá ligado? Ok. Vamos lá, quando chegar a minha vez, Assim, eu na- eu dou meu veredito. Era só Eu isso, sou um mano. cara que tipo, gosta de não, mas- todo tipo de Só isso, anime. estilo, mano. Principalmente shonen. Eu gosto de eti, eu gosto de shonen, eu não gosto de hentai, mas, né? Cada um. Não gosto de yaoi também. Nem de yuri. Mas, assim, eu acho que todo o anime, independente do estilo que ele seja, se ele tiver uma história boa, ele vai ser bom. Por exemplo, o Clannad é o melhor exemplo disso, que é só um anime de vida escolar que é excelente. É um anime que eu assistia no Animax, era uma Survival alguma coisa, que o pretexto era muito bom, que eles estavam perdidos num planeta. Eram umas crianças perdidas num planeta, tipo Lost, cheio de mato. E era pra ser perfeito o anime, só que era horrível, era chato. Aparecia, tipo, toda hora os moleque pescando e tal. Porque ele não foi bem produzido o enredo, mas era pra ele ser muito bom. Então, tipo, na minha opinião, desde que o enredo e a história sejam bons, o anime vai ser bom, indiferente do gênero, mesmo sendo yaoi, hentai, o que for. Se a história for bem desenvolvida e a premissa for boa, ele vai ser bom. E os personagens também. Você gosta de eu- yaoi? Não, cara, só não tenho preconceito. Cara, Nossa, eu eu adoro. acho que, tipo assim,
não existe um que eu não gosto, tá ligado? Existe o que eu não assisti. Por exemplo, eu nunca assisti Yaoi ou Yuri, tá ligado? Eu falei, mano, não vou assistir sem fodendo, tá ligado? Então eu não sei, vai que é bom, eu não também sei, não. sabe? Eu não posso jogar um negócio sem eu assistir. O único estilo que eu não gosto, o Leon agora vai me bater aqui, é justamente o Eti, porque Tá de brinquedo. ele é basicamente uma ferramenta de venda inútil, entendeu? Às vezes, por exemplo, se você colocar o caso, tipo, só Eti, tipo, o anime é só Eti, ok, eu só não vou assistir, tá ligado? Mas às vezes, por exemplo, o caso de Nanatsu Taizai e Parteio foram que estragaram pra mim por completo a experiência de ter assistido. Porque, tipo assim, eu queria ver a história, eu queria ver a luta, eu queria ver os personagens e gastava, tipo, 5 minutos do episódio pra fazer uma piadinha com o Eti, tá ligado? Ou forçava o Eti em cima de Ti. Numa Sim, tentativa de comédia que pra mim não passa de baboseira pra vender o anime. Virgão que não falta no mundo, né? O animes, assim, que eu... Mas assim, por outro lado, então, por outro lado, uma coisa que eu acho é que High School DxD, por exemplo, ficou muito bom por ele ser menos sério. Porque Nanatsu no Taizai, ele é escrachado, mas o tema dele é então, sério. mas High School High School DxD não, ele é totalmente É- é- escrachado mano, e aí DxD depois é ele vai é deixar pra e fica ser engraçado. é o que eu falei. Se o anime for pra ser, não ligo, eu só não vou gostar. Mas, Então. por exemplo, High School of the Dead, que era pra ter uma puta premissa, daí colocaram o Eti e estragaram tudo. O que era pra ter zumbi e colocaram o Eti, tá ligado? Aí se estraga a premissa do anime que era pra ser bom. Exatamente. Então, pra mim, Eti é só pra estragar as franquias, tá ligado? Confundiram. Mas os que eu gosto, assim, eu gosto bastante de anime de comédia e drama. Eu acho, Porque drama já é mais que escrachado, né? Clannad, Charlotte, Angel Beats, tudo anime que eu curto. Mas tem um anime de comédia, assim, eu gosto daquelas comédias meio Angel retardadas, Beats, tá meu ligado? Deus, Meio velho. insana. Alguém aí já assistiu Gekan Shoujo no Zap? É o ápice da comédia retardada, tá ligado? Ele bota Gintama no chinelo. Seu anime, Felipe. Seu anime, Felipe. Caraca. Eu tenho que ver esse anime. Meu Deus! Eu preciso ver. Eu preciso ver isso. É tipo, Joey, Leon. É tipo Joey. assim, se você for ver assim, você pode falar, porra, nem é tão absurdo Ô, Brunca. assim. Mas se você for reparar o ambiente, por exemplo, o Gintama, por mais que seja absurdo, é um ambiente completamente forçado, entendeu? Tipo, é pra ser comédia, você já vê ali que tá na comédia. Mas Gekan Shoujo não, ele te dá uma premissa, tipo, vai ser um anime comum. Ele começa a colocar um monte de coisa retardada meio, tipo, era pra ser os alunos lá normal e tal. Você pensa que vai ser um shoujo, né? Daí do nada, ele começa a tacar tipo umas minas com máscara de cavalo correndo na escola, um bagulho completamente insano, saca? What the hell? Também passa o nome depois, mano. Beleza. Eu preciso assistir isso, cara. Eu faço o nome depois. Não, Ô, Brunca, tirando o que você Shonen, acha? eu gosto Qual é o seu bastante estilo, de amigo? comédia também. E tipo, não, também gosto de eti, não vou mentir não, eu gosto pra caramba. Mas tipo, eu gosto porque tipo, eu acho a maioria dos eti, o que deixa o eti engraçado é a parte do eti mesmo, velho. Tipo, fica muito engraçado. Tipo, do nada aparece uma menina esfregando os peitos na sua cara. Mano, eu racho o bico, Sim, sim. velho. What the hell? Sei lá. Sim, sim. Ô, Brunca, eu já ouvi muito que menina, assim, principalmente essas que fazem, kawaii desse, sabe? Mano, vou falar a Que verdade. elas eu não gostam curto muito de yaoi. Você curte eu também? não curto nem um pouquinho, velho. É mal nojento, mano. Minha amiga já tentou fazer eu assistir um. Sério? E, mano, eu não consegui, tipo, assistir mais do que um episódio, velho. Não, era. Um pouco no Esqueci o pico? nome do anime, velho. É um recente. Que o menininho, ele se veste de menina quando ele era pequeno. Aí depois ele é chamado pra fazer propaganda, porque, tipo, ele era muito bonito. Bonita, no caso, né? Aí. É o quê? Ele encontra um menino que fez a propaganda quando ele era criança. E esse cara, tipo, já adulto, já se apaixona por ele pensando que é menina. Aí, tipo, depois ele fala que é moleque, só que o cara continua apaixonado. Aí eu, meu Deus, velho, eu não consigo. Eu não consegui assistir mais do que um episódio. What the hell?
Ok. É, tipo, e tudo isso não, aconteceu pelo em um primeiro episódio? episódio já Meu dá pra Deus. você deduzir o resto, entendeu? Eu Fala, li fala. também o... Como que fala? Tipo aquela parte que fala sobre a história. Eu esqueci o nome daqui. Ah, sim, a sinopse. Isso, obrigada. Então, eu li a sinopse do anime também, mas, tipo, pelo primeiro episódio você já deduz o resto. Aham. Não, mas tipo assim, eu não acho que, tipo assim, o Leon ele, tipo, meu Deus, como que é isso? Eu não assisto, mas tipo assim, eu acho que você deve ter, tipo, um certo respeito porque assiste. Porque se você chegar numa pessoa aleatória na rua e falar, por exemplo, a sinopse de Fairy Tail, a pessoa vai olhar pra você e falar, você O que tem que você tá demência? usando? Então, que tipo você assim, tem pra usado? gente que pode ser, tipo, mega irreal, a pessoa que assiste, pra ela é normal aquilo, porque ela conhece o estilo do anime, né, o estilo. Então, pra ela é normal aquilo, vai ver que é normal no estilo yaoi da vida, entendeu? Então, acho que vai muito do que você tá acostumado. Julgar alguém pelo que você... Porque o que ela assiste é diferente do seu, é idiota. É que nem você... É que nem as pessoas que julgam porque você assiste anime, entendeu? Eu acho que mente aberta é o principal aí. Ok. Ô, Victor, você, sua opinião sobre anime, qual o seu estilo de anime? Manda lá, Ah, guerra. sei lá, velho. Tipo, eu não tenho muito esse negócio de ter um estilo favorito. Eu gosto de qualquer porra. É só ter uma história legal, bacana e que. Pronto, tá ligado? Eu já tô feliz. Então, mas eu gosto bastante também de ti, tipo. Eu gosto muito de ação, aventura e eti. Eu gosto dessas porra. Tá bom. Entendi. Ah, a Bruna acabou de cair aqui. Meu Deus, tá todo mundo caindo. Mas daqui a pouco, se Deus quiser, ela volta. Se É a GVT, é a GVT. É, Vixe, GVT, é a GVT. Ó a gente retirando os patrocínios aí. Mas, ó, voltou. Brunca. GTOP, viado! Hoje, velho. Puta merda. E aí, mano, você usa GVT, velho? Não, aqui é net. Meu Ah, Deus, perdemos o net Eu te também. entendo, eu te entendo, eu te entendo. Eu também, mano. É triste, velho. Quem sabe troça ao vivo, né não, Bruno? É, quem sabe trolla ao Lógico. vivo. Ai, meu Deus. Ô, gente, E? a gente não falou muito do... A gente não falou muito do gênero do terror. Quem curte aí um terrorzão? Eu curto. Sei lá, mano, eu acho que eles pecam muito no terror, velho. Eu acho Como que assim? eu não vejo muita graça nos É, bem isso, tipo, Também, tipo assim, não, a plataforma anime eu acho que ela ainda não tá muito adaptada, sabe? Ela ainda não conseguiu colocar um clímax muito bom nisso. Então, eu não sou muito chegado, não. Eu acho Sim. que depende. Eu assisti Fala, um anime Brunca. que, tipo, ele era gore, né? Não era nem um. Ai. É, então. Mas, tipo, o anime era muito legal. Ele é baseado na história de um jogo. Esse jogo tem. Ele é 2D, é pixelizado. Se chama Corpais e Party. Tortura de Souls, um negócio assim. Tipo, ele só tem 4 episódios, mas se você for ver, a história é bem legal, velho. É muito legal mesmo. E eu não acho muito anime de terror assim que seja legal. Mas esse eu acabei assistindo e eu acabei gostando pra caramba. Então, o que eu disse é tipo assim, ele. Não que o anime não tenha uma história ruim, uma história boa, assim. Mas eu acho que eles não sabem colocar o devido ápice ainda, tá? Saca? Eles ainda não aprenderam a adaptar 100% da plataforma terror, assim, pra anime. Porque colocar terror num negócio 2D é mais complicado, né? É tipo, se você quiser procurar, você é muito fã de filme de terror, aí você fala, puta, mano, será que é bom ver um anime de terror, tá ligado? A pessoa assiste e não dá aquela sensação boa, tá ligado? Você procura um anime de terror, você vai ver mesmo pela história, porque o que vai eles te ainda interessar, no máximo, é a história. Te dá medo, calafrio, alguma coisa que te interessa, assim, ao estilo, não. Mas Porque assim, o anime em si geralmente tem muita coisa bizarra, né? Então quando vem tipo um terror meio bizarro, é tipo comum, saca? Não é um negócio que vai te dar Também medo. tem essas, mano. tem essas. mas assim, a gente pode substituir o terror pelo suspense. Eu acho que suspense em anime fica muito bom. Fica muito bom. Vocês não acham? Suspense, suspense. você diz suspense em que sentido? Você quer dizer o suspense em que deixar ele preso para sem emoção assistindo anime? Ou suspense no sentido de ter um certo medo ali mesmo? Não, da pessoa ficar nervosa com o que vai acontecer e se sentir desconfortável. Não necessariamente medo. Mas assim, Sim. eu é, acho que é muito fácil. Não que é muito fácil de fazer, mas é muito fácil de dar certo, sabe? Eu gosto muito desse gênero. Mas Eu ao mesmo acho tempo, que- eu acho muito certo, tipo, muito fácil dar errado. Sim, fato. Eu acho que pra fazer suspense, assim, você tem que saber trabalhar com
como deixar os personagens importantes e em que situação colocar eles, entendeu? Sim, Por sim. exemplo, quando apareceu o Kaito no Hunter x Hunter, tipo, ele apareceu assim, você ficou tipo, ah, quem que é esse cara? Ele foi ganhando uma importância, porque era amigo do Jing e tal, o Gon só pegou ele e tudo mais, daí ele morreu. Então teve um certo suspense ali, tá ligado? Quando a Pitou aparece assim, olhando pra trás, o braço voando, você fica, caralho, velho, o que vai acontecer? Daí Verdade. ali teve um suspense, porque ele soube como introduzir o personagem, deixar ele com um ar de importância. Tem muito disso, entendeu? Como você vai fazer as pessoas pensarem se ele vai viver ou não. Depende muito da situação e de qual a importância do personagem. Por exemplo, a gente vê que no Kyojin não tem um suspense muito grande, porque se você matar um personagem ou outro, foda-se, todo mundo tá morrendo, saca? Então não Sim, tem sim. importância você matar um a mais ou um a menos. Daí já Tipo o complica. Game of Thrones. É, por isso quando a morte do Ace em One Piece foi chocante, meu Deus, ele morreu? Porque, Porque ele era em importante. One Piece ninguém morre, tá ligado? É, O verdade. cara tem que se fuder muito pra morrer, porque em One Piece você pode ser esfartejado, cai 50 litros de sangue de você, não, você tá de boa ali, fica bem. Só se Zora cuidar Eu um ouvi pouco. Games of Thrones. Eu ouvi Game of Thrones também, você tá cagando pra quem morrer ali. É, todo Ô, mundo Bruca. morre. Você não pode gostar de ninguém, tá ligado? Você que assiste One Piece, como é essa sensação de, nossa, ninguém vai morrer e de repente, pá, morreu? O que você achou quando o Ace morreu? Cara, eu não Gente, eu liguei ganhei um muito. puta spoiler. Eu não ligo, tá ligado? Eu taquei o foda-se. Meu Deus, que troll, velho. Essa aí gosta muito de One Piece, assim, tem uma Ama, apaixonada, fanzaça. assim, Chorou muito. menina chora, menina sangra, tá ligado? É, cortou os pulsos quando ele morreu? Não, caguei pra morte dele. Não, caguei. Beleza, bronca. Por exemplo, eu acho que um Eu vou anime entender que ela gosta só do protagonista. Pronto, É, é só isso. do Ruffy, É. porque ele é brasileiro. ou do Zoro, né? Porque o Zoro também é Não, o Zoro- Ou do Na moral- Sanji, que o Sanji é Não. o Sanji. Eu só assisti uma temporada disso, mano, por causa do Zoro, velho. Meu Deus. Ah, Nunca não, eu vi achei o também. Zoro muito Kenshin, meio lavado, tá ligado? Eu não consegui me apegar a ele não, velho. Tipo, eu gostei muito dele, mas ele é o clichêzão de cara com espada. Riei, Kenshin. Até, É, tipo, é o clichê do personagem secundário de espada, sério. E é isso, velho. Não, samurai, coitado. Assim, deixa falta o cara. profundidade no personagem, é isso que eu acho. mas essa questão aí de morte em anime, assim, esse suspense, eu acho que quem faz muito drama em cima do anime que não precisou foi o Fullmetal Alchemist, né? A morte da Nina lá, que ela foi No fundida episódio com 3, cachorro. velho. Não conta, não conta. Véi, sabe, eu não vou contar, mas, por exemplo, você vai ver isso direto em Facebook, foi uma puta, chorei pra caralho. Eu achei que não foi um negócio muito forte pelo universo do anime, tá ligado? Ah, Se sim, você sim. for pensar pelo raciocínio lógico, você tem o poder de transmutar as coisas do jeito que você quer e tudo mais, acho que já é normal ter essas atrocidades na humanidade, entendeu? No meio que eles vivem. Por Sim, exemplo, as sim. guerras civis lá direto. Então um monte de gente morreu, aquela menininha não vai ser diferente, entendeu? Acho que colocar um suspense onde não precisa, vamos dizer assim, é meio inútil. E dessa vez não foi nem a culpa da mangaka lá, né? Foi os fãs mesmo que cagaram mesmo. Sim. Mas assim, a história de Fullmetal Alchemist, do jeito que ela é apresentada e do jeito que se passa no decorrer do anime, é muito forte, você se sente muito triste com cada morte, você se sente muito feliz com cada momento bom para os personagens. Ele te passa uma sensação de inclusão muito grande. Peraí, antes de eu dar spoiler, todo mundo já assistiu inteiro, né? O Metal Finish, o primeiro. Não. Aham. Não. No meu Ah, caso, velho, então eu não vou falar. Não, pode né, dar o Mas spoiler. o pode clássico, dar spoiler, velho, eu não eu leva vou nem assistir. a ter uma discussão, porque o clássico é filler total. Então, É, é verdade. só o Brotherhood que deve ser comentado aqui, Nossa, eu acho. Porque Brotherhood é Eu o, não, é o meu anime vou favorito. assistir, pode dar o spoiler que for aí, que Fullmetal Não, não- tipo, o final, mano, mesmo, tipo. Não, obrigado, Léo. Então eu vou te... Porque eu acho que, por exemplo, o Shingeki no Kyojin ele passou uma realidade muito boa, né? No FMA eu acho que ele colocou a gente no universo, por exemplo, mais, vamos dizer assim, filosófico, dentro da ciência, saca? A Saca. ética humana, o que você pode fazer ou não, entendeu? Sim. Então, que faz Então, refletir sobre isso. Fala, você que Léo. assistiu, você vai me entender aqui, ô piroca.
É tipo, o final do clássico mesmo. O final, tipo. Eita porra, vocês estão aí, mano? Sim, A gente tá. Todo mundo quieto, velho. pra te ouvir, né? Não, ficou muito quieto. Foi tipo assim, eu acho que eu gostei do anime inteiro, tá ligado? Em si, isso aqui, a última parte do clássico foi uma bosta, né? Tipo, acabou toda. Me frustrou, Mas tá você ligado? acredita que, tipo assim, todos os meus amigos que preferem o clássico dizem que preferem ele pelo final? Que eles acharam o Brotherhood muito feliz? Tipo, é completamente inverso do que você tá dizendo. Não, mas tipo, eu não gostei do Brotherhood também. Eu adorei o anime inteiro, porém no final eu não gostei, tá ligado? Meu Deus, mas o que você queria, Léo? Um é muito feliz e o outro não é, tipo. É triste de uma maneira que faz você se questionar, tipo, caralho, eles fizeram tudo aquilo pra acabar desse jeito, tipo, dessa bosta. Um longe do O outro, clássico, um longe do final, outro, tipo, o cara com o pai dele, mano, foi muito doido. Ô, beleza, hein, No Léo? Se final não ia do dar clássico- spoiler, agora deu. o final do clássico eu achei mais realista, tá ligado? Porque a realidade, obviamente, ela vai te fuder, foda-se. Você querendo ou não, foda-se. Você vai acabar todo fudido na vida. Você vai morrer e morreu. Não existe um céu ou um inferno. Então, você simplesmente morre, como qualquer outro ser vivo da Terra. Então, ele representou muito bem isso. Enquanto o Brotherhood, ele colocou, tipo, um negocinho muito bonitinho, sabe? Tipo, ele conseguiu fazer seus filhos lá e casar com a Wing, com a Wing lá e para quatro. Não vai acontecer isso Cara, no mundo mais real, pelo triste, menos na década que eles viveram, tá ligado? mais Sim, triste que qualquer final foi esse spoiler que eu recebi agora. Não, mas por favor, o final é triste do normal, mas aquele terceiro episódio, mano, na moral, eu chorei. Ah, para, velho. Eu chorei, mano, eu tenho um mangá, chorei muito. eu tenho um mangá que, tipo, todos os meus mangás estão juntos, ele tá separado. E eu só, quando eu tô no Afios, eu leio aquele mangá, tá ligado? Sei lá, cara, Nossa. Full Metal Alchemist, esses animes assim que representam muita a realidade, eu não vejo um fios muito profundo. Porque anime de drama, você tem que mexer com a parte emocional, né? O raciocínio humano. Quando você mexe com um negócio mais realista, obviamente, emoções não existem no mundo real, tá ligado? Não importa o quanto você ame ou o quanto você acredita em alguma coisa, a realidade vem e foda-se pelo que as suas crenças, tá ligado? É assim porque é. Então, acho que animes que retratam assim a realidade brusca mesmo, não tem um momento depressivo, entendeu? Tem um momento de reflexão, mas nunca um momento drama, assim. Esses animes que retratam a realidade brunca, né? Exato. Por exemplo, o Tengen Toppa Gurren Lagann, ele mostra a evolução humana, né? Se você for ver ali, os caras que estavam lá debaixo da terra, daí conseguiram enfrentar uma raça maior que a deles, daí eles venceram. Aí eles conseguiram formar uma civilização ali em cima. Aí eles começam pro nível espacial, vendo o que tem lá em cima. Daí vai pra outra galáxia, daí vai fazendo isso. É evolução humana, saca? Eu achei que eles abordaram aquilo muito bom. E eles acharam um pretexto pra fazer isso rápido, porque a nossa raça demorou anos e anos, milhões e tal, pra gente conseguir evoluir até o estágio que a gente tá hoje. No anime não, foi coisa de anos, tá ligado? E ele conseguiu fazer parecer real por causa lá da broca lá que o Simon achou e tal, né? Todo a espiral, sei lá o que. Então ele retratou bem o jeito de como introduzir eles numa evolução tão rápida, entendeu? Não ficou forçado. Que nem, por exemplo, no Nanatsu Taizai. Quando ele quer andar com a história, ele brotou um poder ali que vai fazer eles andarem, tá ligado? Sim, E Gurren Lagann não. Ele soube evoluir o anime, vamos dizer assim. Ô, gente, pra encerrar, vamos pro último tópico, que é qual é a história de vocês com animes? Como vocês descobriram esse universo maravilhoso? E dessa vez, quem eu vou dar a palavra pra começar, que não começou nenhuma vez, tadinha dela, Brunca, pode começar. Então, eu assistia, tipo, já comecei de pequena já, né? Assistia já o Dragon Ball, Sailor Moon, Samurai X, todos esses animes, tipo, antigueira, eu assistia quando eu era bem pequenininha. Os únicos que eu acho que eu não assisti muito foi Cavaleiros do Zodíaco e Yu Yu Hakusho. Foram um dos únicos que, tipo, eu não assistia muito, assim, perdia vários episódios. Quem troll ao vivo, velho. Louco. Só que, tipo, aí depois eu fui crescendo, aí eu não sabia como continuar assistindo esses animes. Eu achava muito legal.
Aí uma vez eu tentei assistir Code Geass, que foi tipo um anime que eu descobri pesquisando. Aí eu não sabia como assistir, eu tentei assistir pelo YouTube. Até hoje eu lembro dessa desgraça, velho. Tipo, você assiste 2 episódios e não tem mais. Até um dia eu conheci, tipo, um amigo meu hoje, né? Aí ele pegou, tipo, me ensinou. Ele, você tem que ver pelo site, que não sei o que, você acha em tal site. No tempo eu assistia pelo AnimeQ, que, tipo, ele era o melhor site da época, eu acho que ele era o melhor. Mano. É verdade, eu lembro. Era quebrado esse site. Eu passei por esse tempo aí no AnimeQ. Também. Somos dois, Passou, Vitor. velho. Todo mundo deve ter passado. Isso aí é lá pra 2010, por aí, né? Depois que entrou em manutenção, ficou uma bosta. Faltou tipo, um monte de Sim. Exatamente. Aí eu comecei a assistir, tipo, vários. Aí eu lembro que desses animes que eu comecei a assistir, o primeiro foi... Eu acho que foi o Tengen Toppa mesmo. E o segundo, que foi quando eu comecei a assistir Fairy Tail. Aí foi quando eu comecei a pegar gosto pra continuar assistindo anime. Ok. Então, eu acho que a gente pode dar a vez pro Leo contar o seu relato de como ele conheceu esse universo maravilhoso. Cara, eu vi uma casa da minha avó, né, com meus primos, tipo, desde 4, 5 anos de idade, até menos, não lembro. Aí tinha 5 anos, eu tinha acabado de aprender a ler bem, tá ligado? Não, 5 anos não, 7. Então, eu tinha acabado de aprender a ler direito, aí eu falei assim, vó, vamos na banca. Aí ela, vamos. Aí eu vi um funk mangá do Naruto, mano. Eu cheguei, vó, olha que capa bonita! Compra pra mim! Ela, não pode pegar. Aí, tipo, meus filhos pegaram um negócio de futebol lá, eles são os doentes por isso. E aí eu peguei o mangá do Naruto, que eu não sabia nem que caralho era aquilo. Aí eu comecei a ler, porra! Onde começa a passar? E foi bem na época que começou a passar no SBT, mano. SBT? Foi SBT? Acho que foi SBT, mano. Foi SBT. Nossa, mano, mas você é tão old school. Eu falei, eu cheguei, moleque, agora o bagulho vai ficar louco. Eu comecei a assistir. Aí, tipo, e eu tenho um primo que ele era fãzaço de Cavaleiros Zodíacos e Dragon Ball. E, tipo, ele me dava umas fitas, mano, do Cavaleiros Zodíacos. Eu tenho umas 3 fitas de filme do Cavaleiros Zodíacos aqui em casa. Eu também. E eu adorava, Cavaleiros Zodíacos, aí eu conheci Naruto e eu conheci Dragon Ball. Aí, mano, com o passar do tempo, tipo, começou a parar de passar, né, os animes da hora. E eu falei, agora eu tenho PC, mano. Falta só a internet. E, tipo, eu não tinha internet ainda e eu comecei a comprar DVD, mano. Eu tenho uma coleção completa do Cavaleiros Zodíacos aqui em casa. Tipo, Nossa. claro. Caralho, me vende? Nem fudei, meu pai. Então. Eu te falo um lugar que onde vende, mano. Mas aí só vende por coleção, tá ligado? Falando nisso de coleção, minha prima tinha a coleção inteira, velho, dos mangás dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu nunca gostei. Prestou pra um merdinha aí qualquer, amigo dela, e tipo, o cara sumiu com a coleção dela, velho. Eu olhei assim, por que você não deu pra mim, infeliz? Então, aí voltando, tipo, deixa eu falar, caralho, só troll. Mano, tem a coleção de Cavaleiros do Zodíaco inteiro, velho, completa. Não, mas não é original, né, meu parça? É ser Deus, velho. Não, é só DVD, mano. A gente tem uns DVD que eu emprestei, tá ligado? Quero matar Vai, continua a história, Léo. Então, voltando, aí, tipo, mano. Aí eu comecei a assistir pela internet, né? Quando eu ganhei internet. Aí, tipo, eu comecei a fazer curso de desenho. Aí o professor chegou e falou: comecem a assistir um anime. Qual anime, professor? Death Note. Qual foi o único retardado, inteligente que começou a assistir da turma? Você. Você. Velho. E, tipo, eu comecei a falar com o meu professor doentemente sobre esse anime e é o anime mais foda pra mim até hoje. Tipo, não tem como. Ok. É absurdamente. Ô, Léo, eu só queria comentar que você é muito old school, cara. Você começou por Naruto, velho. Nossa, você é muito old school. Não, eu comecei por Naruto. Eu entrei nesse universo porque eu gostei do Naruto, tá ligado? Tá. Mas eu já tinha, tipo, várias fitas do Cavaleiros Zodíacos e Dragon Ball, velho. Ok. Não, e tem muito anime foda, tipo Yu Yu Hakusho, velho. É o único anime... Não, vai, o único não. Existem 3 animes que eu prefiro a dublagem. Que é Dragon Ball, que é absurda, na minha opinião. Cavaleiros Zodíacos e Yu Yu Hakusho, mano. E o Hakusho... Yu Yu Hakusho é a melhor dublagem do mundo, velho. Não tem como. É absurdo. É isso, mano. Thiago /Piroca, sua vez de Oi. contar a sua história. Piroca!
Então, eu não sei muito bem aonde começou, tá ligado? Desde que eu me entendo por gente, passava assim na TV, mas era aquele negócio tipo, gosto desse, mas não gosto desse, gosto desse, mas não gosto desse, e foda-se, tá ligado? Pra mim era Sim, tudo sim. desenho. Daí até que um certo dia, não, até que um certo dia não, tinha um monte de VHS aqui em casa, né? As fitas cassete. Meu Época que- Deus! Você Caralho, é old então, school. tipo, Você é assim, muito old sim. school. Não é que eu sou muito old school. Mas, tipo, isso é 2000, de 2000 a 2005, essa primeira parte que eu vou contar, né? Então não é tão old school assim, mas eu nunca fui muito privilegiado. Eu nunca tive TV a cabo, essas porra pra me introduzir muito bem, entendeu? Entendi. Então, gravava bastante em fitas cassete, né? Por exemplo, Digimon, Pokémon, Dragon Ball, essas porra. Então tinha uma caralhada de fita gravada e também tinha algumas que era VHS original, tipo os filmes do Pokémon e tal. Daí eu comecei a assistir essas porra e foda-se, era só desenho até aí. Daí eu lembro que lá, daí passou um tempo, daí tava começando a lançar, tipo, os mangás do Naruto clássico, assim, daí eu comprei, legal, daí começou a passar na TV, daí virou moda, e veio o Salgadinho, caralho, a quadro do Naruto, aí, você obrigatoriamente, você já assistia aquela porra. Mas tinha um amigo da minha mãe que trabalhava com ela, que ele gravava pra mim os episódios de anime, assim, em CD ainda, e eu assistia, e ele me emprestou uma coleção lá de Sakura Card Captor, todos os mangás, assim, daí eu li tudo, por sinal eu não devolvi até hoje, porque, tipo, minha mãe saiu do emprego, daí perdeu o contato, os caras quatro, Meu aí tá Deus. aqui em casa até hoje o bagulho, tá ligado? Mas daí eu assisti, eu li todos os mangás, aí eu fui ver o anime todo, legendado, dublado, aí nisso eu já tava indo pra Anime Friends da vida, assim, daí foi meu primeiro Anime Friends aí pra 2009, 2010, aí eu, tipo, foi degradativamente. Daí veio depois aí de uns 2 anos, veio o Facebook, daí veio um monte de anime. Daí você vai vendo assim, você vê uma imagem e fala, pô, legal, vou ver esse anime do nada. Daí eu via no YouTube, daí eu falei, caralho, não tem lugar melhor? Daí você vai no Google, você vai achando as coisas, e assim você vai se introduzindo melhor, entendeu? Mas eu acho que o principal que me fez, assim, a ver realmente foi Sakura Card Captor e Digimon, porque Digimon assistia desde sempre, depois como a TV fazia muita zona, né? Passou a primeira temporada, Hey, Thiago. não era cronologicamente, né? Então eles passavam pro começo, daí via pro final, daí voltava pro meio, ficava aquela bagunça, daí depois na Rede TV teve aqueles animes mais conhecidos como Digimon 4, o Super 11 e o Yu-Gi-Oh! GX, daí eu assisti melhor assim, que eu já tava numa idade mais pra compreender melhor, porque quando era de 2005 assim, eu não gostava de Yu-Gi-Oh! Porque eu falava, caralho, que isso, velho, não tô entendendo nada. Yu-Gi-Oh! É o melhor anime, mano. Mas, Melhor anime, velho. Ô, tirei meu nick daí. Daí, aí meio que foi assim, tá ligado? Daí eu fui pra internet pra assistir Sakura, um pouquinho de Naruto, assim, meio vagamente, porque eu gostava de desenhar, né? Eu esqueci de contar isso. Então eu comecei a desenhar com Dragon Ball, porque o Dragon Ball era o limite máximo de animes pra época. Porque antes do Facebook e o mimimi todo, né? Porque o Facebook meio que misturou todos os públicos e virou essa zona. Mas o Orkut era o quê? Goku é um deus supremo, os caras 4. Mas Era era assim. obrigatoriamente a respeitar o Dragon Ball. Então tem até hoje uma caralhada de boneco, desenho pra caralho, história que eu continuava o GT, tá ligado? Tipo no Dragon Ball AS, assim, da vida, eu ficava desenhando. E daí eu fui assistir filme do Dragon Ball, assim, que não passava na TV, né? Na TV passava quase nunca filme do Dragon Ball, no máximo aquele filme lá do Bojack, lá, que o Gohan vira Super Saiyajin 2, mas era, tipo, muito raramente. Então eu ia ver os filmes, eu ia assistir a Sakura, assistir Digimon, as temporadas que eu não assisti. Aí meio que eu fui assistindo assim, daí eu lembro que era no Animax, daí ali do lado, assim, onde tava passando, tinha a opção assim, assista aqui agora, tal anime, tá fazendo sucesso da temporada, que não sei o que. Aí uma vez lá eu vi, eu acho que era... Não, qual que era o anime? Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que era Tengentoba. Mas eu lembro que eu não tinha terminado, eu só fui terminar bem depois da Tengentoba. Mas daí eu já via um monte de anime recomendado ali, daí eu já entrava, assistia, daí ia pra outro, daí ficava meio zoneado. Mas foi assim que eu entrei, tá ligado? Entendi. Antes de eu passar a palavra pro Guerra, fala como você iniciou seu canal no YouTube, que tem um público razoável já, tá bom. E faz o merchan dele aí. Sim, esse que eu queria chegar também, que eu ia falar que eu esqueci de contar. Vamos dizer assim que eu, pra ver anime antes e depois do canal, é meio diferente, tá ligado?
O canal veio porque eu queria falar de anime, eu tinha que postar em algum canto, tá ligado? Aí eu comecei ali, tinha meu amigo também que gravava comigo, Fabrício, e hoje ele vagabundo, tá ligado? Ele só não quer gravar. É tipo o Felipe, mano. Aí eu, tá, daí a gente fez uns 4 vídeos juntos, daí depois ele saiu, daí eu comecei a gravar sozinho, assim, eu falei, caralho, véi, como é que eu vou gravar sozinho? Aí eu vi que gravar sozinho era melhor, tá ligado? E eu não sabia nada de edição, então o canal também foi me ensinando a editar. Se for pegar o primeiro... Ah, é verdade, eu coloquei todos os vídeos, os primeiros vídeos no privado, porque eu tenho vergonha daquilo. Então ninguém vai ver meu passado obscuro. Daí eu... Ô, depois eu me manda, editar. mano. Foi privado. E claro também, como você tá vendo, como você tem que recomendar as coisas, assim, quando você tá começando, a primeira coisa que você pensa é o que eu vou fazer? Vou recomendar anime, obviamente. Só que é muito idiota você falar assim, ó, top 10 dos animes que você tem que assistir. Pokémon, Dragon Ball, Cavaleiros Zodíacos, Digimon e Beyblade. Tipo, mano, os caras vão rir da sua cara, tá Não, ligado? Beyblade é absurdo, velho. Beyblade, Não, pô. é clássico, só que você não pode recomendar isso porque todo mundo já assistiu, não tem Sim, sentido. porque é clássico. É que nem, por exemplo, eu critico muito canais que fazem review de anime famoso. Pra que você vai fazer uma review de um negócio que todo mundo já sabe, já tem sua opinião formada, entendeu? Por isso que eu faço review de anime que, tipo, é mega desconhecido. Foda-se as poucas views que isso vai me trazer. Eu quero fazer só um negócio diferenciado, tá ligado? Eu prefiro ser diferente do que fazer igual. Daí o canal, por eu ter que recomendar coisas mais old school, assim por dizer, daí eu comecei a ver animes diferentes, animes melhores, assim por dizer, né? Você não pode só ficar vivendo de shounen padrão, você tem que começar a ter um senso crítico maior, ter que ver a animação, ter que ver o mangaka, como é que ele trabalha, esse negocinho, recomendar, saber fazer uma crítica decente. Daí isso aí você vai pegando jeito, entendeu? O canal foi muito importante do jeito que eu penso hoje em anime, entendeu? Porque senão eu ia ser só o idiota que paga pau pra pro Goku. E o canal foi isso que eu disse, foi meio... eu queria falar e falei. Entendo. Pô, Posso cara, não, muito pergunta? legal, velho. Muito legal. Fala, Lio. Não só pra você, pra todo mundo, tipo, vocês acham que necessariamente um anime ser bom, ele tem que ser grande? Não, de maneira não alguma. mesmo. Claro, Charlotte tem 3 episódios e eu tenho certeza absoluta que ele vai estuprar Digimon Tree e Dragon Ball Super com 3 episódios. Certeza absoluta. Ok. Nossa, Charlotte. tá pistola, meu parça. Não, é sério, velho. Se você assistir Charlotte, ele tinha uma premissa muito bosta, mas Uma amiga fala como é o pra mesmo caralho, criador de sim. Angel Beats, eu já falei, esse cara vai fuder com a minha vida. Porque quem acha que o Angel Beats sabe do que eu tô falando. Então, ele trabalha muito bem com os personagens, como a história evoluiu, tudo mais. Você vai ver, pelo menos os trailers até agora de Digimon, tá hypado, mas não parece que vai ter uma mega premissa e Dragon Ball é uma piada hoje em dia, né? Então, Sim, sim. é mais do que certeza que ele vai massacrar os dois que são os mega famosos, entendeu? Até porque é a Toei que tá fazendo os dois, então Ih, você já verdade. sabe como é que vai ser, né? Ok. Ô, Vitor, Vitor Guerra, ó, viu, sempre confunde. Guerra, sua vez de contar a sua história com animes, cara. A minha história, nossa, que coisa linda que eu vou contar pra vocês, velho. Ah, Vai Então, ser lindo. eu tava passando o canal assim na TV, achei Naruto e comecei a assistir. Pronto. Foi mais ou menos. só que foi com o Dragon Tudo Ball. é meio assim, tá ligado? Olha, na época eu assistia muito Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! Eu tinha jogos também relacionados sobre animes, bastante. Aí, né, eu tenho um amigo chamado Felipe. Oi, Dudu. quem? Oi, Joey? oi, Joey! Não, né, o Joey, que seria o Felipe, ele já assistia anime, ele começou antes que eu. E você meio que puxou, né, pra esse lado também. Daí eu comecei a assistir, então exatamente quem me ajudou a assistir anime e me levou nesse lado aí foi o Joey. Ah, de nada. Ó, Ah. Aí fala assim, mas quem disse que eu tô agradecendo, tá ligado? Seu filho É, da assim, eu puta só tô acabou com a minha falando, vida. Tô falando. Eu podia Mas estar sim, estudando. foi. Poderia estar estudando, é boa, viu? Poderia Mas ser não. Challenger no LoL. Enfim, eu acho que chegou a minha grande hora de contar a minha história com animes. Vocês não acham? Não. Não. Foda-se, vou pode contar do mesmo passar aí, jeito. vamos logo pro final, né?
Vamos ao final. Tchau, galera. A minha história com animes é o seguinte. Eu morava numa cidadezinha do interior chamada Amparo. E lá eu tinha um melhor amigo, que já mudou de melhor amigo, não é mais ele. Ele chamava Se Pokémon também? Fica quietinho que eu vou contar minha história. Orra! Ô, Então, Ô, louco. o nome dele era Matheus. E tipo, todo final de semana eu ia na casa dele pra jogar Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. E naquela época eu era muito viciado em televisão, assistia Yu-Gi-Oh! O dia inteiro. Eu ligava na... Eu não sei se tinha Jax naquela época, mas tipo, eu ligava na TV e tava passando Beyblade. E tipo, eu era mega viciado em anime e tal. E aí quando eu me mudei pra São Paulo, eu morei numa casa e eu ficava muito triste, sozinho. E eu fiquei muito bolado. E aí eu conheci Cavaleiros do Zodíaco. Tanto que eu tenho raiva até hoje de Mr. Bean, que passava depois do Cavaleiros do Zodíaco e eu ficava meio deprê. Aí, tipo, depois dessa minha fase de Cavaleiros do Zodíaco, eu vim pra São Paulo, onde eu conheci o Vitor. E, tipo, quem me apresentou o universo de anime, na verdade mesmo, foi minha avó. Porque, tipo... Ô, louco, mano. Porque, tipo assim, ela sabia que eu gostava. E um dia eu tava na casa dela, sem fazer nada, triste, sozinho. E ela falou... ela me chamava de Felipe, né? Mas enfim. Não, era Felipe. Netinho, era Netinho. Ela falou, Netinho. Netinho, mano. Netinho, de Paula. Não, Zé. Netinho, Netinho. parece cantor de pagode. Netinho. Enfim, ela falou, Felipe, eu achei aqui um canal de desenho pra você. Aí eu pensei, nossa, deve estar passando Bob Esponja, não sei o quê. E aí, eu fui lá na inocência e tava passando fucking Yu Yu Hakusho. E tipo, eu comecei a assistir aquilo, era o canal Animax. Pra quem conhece aí, Saudades. eu criei uma página pra, tipo, reverenciar esse canal. Foi em homenagem a eles mesmo que eu criei a página. Vou até deixar na descrição junto com o canal do Piroca. Oi, minha página, não vai divulgar, né? Nossa, eu deixo a sua também, Guerra. A Mas Vest assim, Design. Não, é a vício de otaku. enfim, aí eu comecei a assistir todo dia, e eu chegava todo dia atrasado na escola, porque eu acordava às 5 da manhã pra ver Hunter vs Hunter, o clássico, e chegava atrasado na escola, e aí eu me apaixonei por isso, aí eu falei pro Victor... A diferença do clássico do remake é que o clássico era Hunter vs Hunter, o remake é Hunter x Hunter. É tipo... Exatamente. Eu lembro até da musiquinha, que era Mais um Dia Amanheceu. Eu não vou cantar aqui. Essa primeira abertura era mais legal que essa nova. Sim, sim. Então, aí tipo, eu fiquei apaixonado por esse mundo. E quando eu conheci o Victor, eu passei essa paixão Ficou toda pra apaixonado ele. por ele. Ah, não ia contar isso, mas agora... Não, zoei. Então, aí tipo... eu fiquei mega apaixonado por esse anime e por animes em geral. Passei essa paixão pra ele. E aí foi isso a minha história. Eu criei a página e hoje em dia eu sou muito feliz. Vai chorar? Vamos encerrar? Eu acho que ele quer chorar. Vai chorar? Então, gente, cara, eu acho que já tá bom. Sim, você tá fudido pra editar isso aqui, 1h03. Ô, gente, Conversa será editada. Que? o João acabou de voltar. O que vocês acham da gente chamar ele aqui pra contar a história dele com animes? Ele tá bom, bora, vou chamar ele aqui, peraí. Chama. Ok. Então, infelizmente, ele não vai poder contar a história dele. Mas um abraço pra esse mito Fubuki que não pôde participar hoje, só do comecinho. Foi uma pena, eu queria muito a participação dele pra contar a história dele e dar a opinião dele, que é muito importante aqui pro canal. Mas em todo caso, um abração aí pra ele, um abração pra todo mundo. E falou, galera, até o próximo podcast da FNTS. Fui! Acessa meu canal! Acesse o Dá canal. like e compartilha! Tchau, gente, tchau!